Ixi, sei não, vocês estão bem? Amém? O silêncio. Vamos bem. Vai tudo bem, né? A mulher lá do profeta Eliseu, né? Como vai? Vai tudo bem, né? Amados, Deus, né, pela sua infinita misericórdia, nos proporcionou esse dia de hoje, da gente estar aqui ministrando a palavra para os irmãos, estarmos conversando. E aí eu pedi pro Chico para a gente poder sentar, se eu podia, né, sentar, se a gente podia hoje fazer uma coisa assim um pouco mais assim, diferente, assim, né, em termos da gente conversar. E os irmãos gostam de conversar, então eu acho que vai dar certo. E os irmãos gostam de conversar. Eita! Não fui eu tava... Os irmãos viram que eu tava... eu esqueci o nome do nosso irmão É a cara dele fazer essas coisas. Foi. E a Vânia falou em casa antes de eu sair, a Vânia falou assim: amor, pelo amor de Deus, para com isso, nem sabe se pode, Chico vai deixar você fazer isso não. Eu falei, bom, mas é só sentar ali tudo, né? Mas a gente sempre acaba tumultuando um pouco, mas organização demais, tudo que é muito excessivo, né, acaba também atrapalhando o Espírito Santo de agir nas nossas vidas de maneira muito tranquila, muito natural. A palavra, por que eu fiz essa roda de conversa hoje, que eu quis fazer essa roda de conversa, né? E hoje é uma ministração assim mais terapêutica, vamos dizer assim, um pouco do que a gente fala com as pessoas que a gente atende, que a gente tenta ajudar. Eu queria conversar com os irmãos sobre a questão assim da cosmovisão cristã em relação à morte, o luto e a vida, né? Como lidar com essas questões, mas principalmente a cosmovisão cristã em relação ao luto. Porque nós temos com muita frequência, nós temos um certo excesso de um lado ou de outro no enfrentamento do luto. Seja quando a gente minimiza demais o sofrimento do outro, e seja quando a gente também supervaloriza aquele sentimento acima de todas as outras coisas, né? Então parece que a gente sempre está dividido. E aí eu propus aqui alguns pensamentos para a gente conversar junto e para que os irmãos também me ajudem, porque a palavra já foi revelada, amém? A palavra de Deus, ela é a revelação, mas nós precisamos orar para que o Espírito Santo nos dê o entendimento dessa revelação correta. Então pode ser que no meio do conselho a Bíblia fala que há sabedoria. Então a gente pode ir talvez muito mais fundo através daquilo que Deus vai ministrar, e Deus está ministrando no coração de cada irmão, né? Porque a primeira questão assim, que eu coloco é que tanto morte como luto como vida envolve sofrimento. Ambos. Todos envolvem sofrimento. Não existe uma vida que seja capaz de não sofrer. Existem pessoas que aprenderam um jeito de sofrer diferente. Desenvolveram uma maneira diferente de sofrer. Mas todo mundo sofre de alguma forma. Amém? Eu vou começar então. Nós vamos abrir primeiro em João, no Evangelho de João, capítulo de número 11. E a Vânia falou assim: amor, você tá cansado? Por isso que você vai... Eu falei, não, tô cansado. Mas a ideia aqui, assim, a minha ideia hoje aqui é assim, que os irmãos tenham total liberdade, amém? Assim, de maneira que, por isso que eu pedi até para sentar, para nós ficarmos exatamente assim, no mesmo nível assim, de dimensão, de altura, para os irmãos fiquem bem mesmo à vontade. Se tem alguém que nunca sofreu, que não sofreu, levanta a mão, alguém que não sofreu, né? Até a criança sofre, né? O bebê, ele sofre. O bebê, ele está protegido ali. Nós temos irmãos da área da medicina aqui, né? Que sabem bem disso. O bebê, ele está no ventre da mãe, ele está protegido. O primeiro trauma do bebê é sair de lá. Sair de um lugar de conforto
de um lugar de segurança para enfrentar o mundo, né? Hoje eu acho que os médicos não precisam mais, né, bater, né, no bumbum do neném pro neném chorar, né? Isso era coisa do passado, né? Porque hoje os neném já saem com o celular na mão, já com tablet, já o olho aberto, né, e sai andando, tal, posso ir para casa. Mas o primeiro trauma do bebê já é sair da mãe, sair desse lugar de segurança, sair desse lugar de conforto. Então, o ser humano, desde que o pecado entrou no mundo, o ser humano sofre. Aí a gente vamos tirar assim já uma coisa que para nós já é certa, né? Que eu creio que para nós todos é certo. Nós não precisamos debater aqui o porquê da morte e do sofrimento e das doenças, amém? Isso não é tão necessário, porque nós sabemos a causa. A causa é o afastamento do relacionamento com Deus. A causa foi o pecado através de Adão. O pecado entrou no mundo e assim tomou conta. O homem, por alguns dias, o homem até achou que estava livre, mas de repente veio Caim e matou Abel, mostrando que não, que o pecado, ele havia entrado de vez no mundo e que ele iria proliferar, amém? Então não precisamos nos perguntar por que as crianças inocentes sofrem. Os inocentes também sofrem por causa do pecado. Érico, mas um bebê, uma criança, um feto na barriga da mãe que nada fez, sofre pelo pecado no mundo. Sofre porque desde que o pecado no mundo entrou, até a genética se alterou. O homem vivia 800 anos, foi diminuindo, né? Segundo o IBGE, não sei se é verdade ou não, mas aqui no Brasil a gente está indo até os 80, 90 anos, assim. A gente vai falar um pouco sobre isso também, sobre a melhor idade da vida, né? Temos que falar sobre isso também. Mas assim, então via de regra, a gente sabe a causa. A causa do sofrimento humano é o pecado. Nós começamos a matar tudo que era animal, comer tudo que era coisa, e assim foi. Porque o pecado entrou no mundo. Então, o mundo entrou em desarmonia. Então, a gente não precisa debater com os filósofos, debater sobre, mas por que um inocente sofre? O inocente sofre porque existe alguém mau. E a maldade, ela também é transmissível, você sabia? A criança, ela nasce num ambiente desestruturado, num ambiente de violência, aquilo vai proliferando. Então, existem várias maneiras da gente mostrar como o pecado, ele abarca todas as situações. E mesmo o menor dos justos. Eu não sou muito fã de coaching, não, mas uma vez eu vi uma frase do Paulo Vieira e eu achei muito sensata. Ele falou assim, mostra para mim uma pessoa justa e eu vou te mostrar um pecador. É verdade. Mostra-me alguém justo que eu vou te mostrar alguém errado, ele falou. Porque desde que o pecado entrou no mundo, assim tem sido, amém? Alguém tem dúvida, alguma questão relacionada a isso? Alguém tem dúvida disso? Pode falar, irmão, se alguém tiver, né? Tá tranquilo, irmãos, referente a essa questão? A gente entende bem, então, que o impacto do pecado não é só o pecado que eu cometi, ele afeta tudo à minha volta. Uma pessoa, por exemplo, quando ela cai, infelizmente ela cai em adultério, em traição, ela não afeta só ela afeta a esposa, o esposo, os filhos, a família, tudo ao redor dela. Foi por isso que Deus teve que ser tão severo com Davi. Lembra da história de Davi? Irmãos, Deus perdoou Davi? E por que a criança morreu? A filha de Betseba? Se Deus perdoou Davi? Mas se Deus perdoa, então por que a morte? Consequência. Porque o pecado, ele causa um efeito dominó. Já houve disputas ferozes no trono de Davi. Imagina um filho ilegítimo provindo de adultério para assumir o trono de Israel. Não tinha como. Mas o bebê era inocente. O bebê era, mas o pecado, ele é assim. O pecado faz os inocentes sofrerem. O pecado maltrata os inocentes. É por isso que os inocentes também sofrem. Inocentes que eu digo, não todos somos pecadores, mas inocência no sentido de que até a criança mais inocente sofre as consequências do pecado no mundo. Amém? E isso é assim, um ponto decisivo para nós, para que a nossa fé não se abale diante dos dramas da vida. Porque você vai ver muitos dramas ainda nessa vida. Traumas,
você frustrações, vai haver muito choro, muita dor, e pode ser que em algum momento você se pergunte, mas Deus, por que isso? E Deus vai falar, olha, o mundo está em um constante tratamento até a minha volta, para que ele possa receber cura completa. Até lá a gente vai sofrer as consequências. Existem 3 tempos de nós entendermos assim o nosso livramento do pecado. O primeiro tempo é referente ao passado. Deus nos livrou da condenação do pecado, amém? Irmão, não temos mais dívida. Isso está resolvido. Amém? Amém. Ah, Eric, mas eu fiz, eu fui, acabou. O mundo não entende isso. O mundo ele tem uma dificuldade de entender isso terrível, né? Como é que você perdoa um assassino? Como é que você perdoa uma pessoa cruel? Como é que a pessoa que era totalmente uma vida totalmente errada, hoje acorda e fala que começou uma nova vida? É o evangelho, é a graça de Deus, é o poder de Deus que transforma. E a igreja perdoa, a igreja abraça, a igreja acolhe, é isso. Assim, não, ninguém se sinta aí, assim, mas bandido bom não é bandido morto. Tá? Bandido bom é bandido que encontra Jesus, que muda de vida, que Jesus restaura e transforma. Aliás, eu estava até conversando, acho que com a Clarinha, eu acho que eu estava conversando isso, que fala sobre o Jefferson. Os irmãos conhecem o Jefferson, do Guarapiranga, que pastoreia o Guarapiranga. Alguns irmãos conhecem, né? E o Jefferson, né? Eu falando aqui porque ele permite falar isso, a gente tem uma amizade já de muitos anos, e na época que nós começamos a evangelizar o Jefferson, um tempo atrás, ele tinha passado pela vida do crime, ele ficou preso, cuidou de biqueira, Deus transformou a vida daquele rapaz, libertou, salvou, depois nós discipulamos ele, fazemos reuniões na casa dele, depois quando nós nos mudamos lá da região, ele que ficou, né, nós mudamos e ele ficou lá auxiliando o José que está hoje em Carnalbeira, hoje ele pastoreia a comunidade do Guarapiranga. Então um bandido bom é bandido que Jesus transforma, que Jesus salva, que Jesus muda a vida. Amém? Percebem isso? Né? E, então essas consequências, e o tempo do pecado que eu estava me referindo é o do passado, porque do passado Deus nos livrou. Né? Em relação ao futuro, porque nós temos uma garantia, que é o selo do Espírito Santo em nossas vidas, nós temos uma garantia da vida futura em Cristo. Não precisamos temer o futuro. O futuro, nós já sabemos o nosso futuro, irmãos. O mundo pode desabar, a gente já sabe o futuro. Deus já deixou na sua palavra. E essa coisa do futuro, ela é tão interessante que o próprio diabo, assim, com todos os milhares de anos de conhecimento dele, ele também não entendeu o plano de Deus. Porque se ele tivesse entendido o plano de Deus exatamente o que realmente Deus estava falando através das suas escrituras, porque o diabo ele sabe recitar a palavra, ele recitou a palavra para ele, mas ele não entende o espírito da palavra. Ele sabe recitar, porque se ele tivesse entendido, ele teria feito de tudo para não matarem Jesus. Porque Jesus, esse era o plano. Esse era o plano mesmo. O plano era ir para a cruz mesmo. O plano era morrer mesmo, né? E o diabo não entendeu isso, né? Tanto é que eu acho que eu imagino assim que de início eu estava até comemorando, né? Falando assim, vencemos, né? Porque ele não entendeu Gênesis 3,15, né? Que o filho, né? Que a semente da mulher, ele iria ferir o seu calcanhar, porém ele iria lhe pisar a cabeça, né? Então Jesus venceu. Então o futuro está garantido. Não precisa se preocupar com o futuro. Jovens, né? Pelo amor de Deus, parem de se preocupar com o futuro. Né? Não é viver uma vida desregrada, mas para de se preocupar com o futuro. Mas isso, mas isso e aquilo, mas isso e aquilo. Não, fica tranquilo. O futuro está garantido, o Senhor já garantiu. Né? Agora, temos um problema que ainda será resolvido, que é o pecado no presente. Porque ainda que sejamos salvos, ainda que sejamos discípulos de Cristo, o pecado ele ainda permanece à nossa volta. A presença do pecado é sentida ainda. Então, esse ponto também já está resolvido. Porque vai haver um dia em que a presença do pecado à nossa volta será também aniquilada. Que o reino de Deus vai estar plenamente consumado.
Amém? Então temos que lidar com esses efeitos. João, capítulo de número 11, versículo de número 25. João, capítulo de número 11, 25, é a morte de Lázaro, amém? Quem já leu João 11, a história da ressurreição de Lázaro? Os irmãos já leram? A história bonita, né, irmãos? Lázaro, sai para fora, né? Eita, vontade até de ser mais pentecostal na pregação, né? Lázaro, sai para fora, né? Nossa fé dá até uma animada, né, ô Jesus? Manda esse Lázaro da minha vida hoje, sai para fora, né? Tira a pedra, sai para fora. Pregação muito bonita. Amém? João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Amém? Crê isso? Então, assim, a nossa cosmovisão em relação à morte e à vida, ela é muito clara. Assim, para nós a morte não é o fim. Para nós a morte não é mais o nosso algoz desde que o plano divino foi revelado. A gente vai voltar lá. Versículo 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? E eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E aí o versículo mais curto da Bíblia: Jesus chorou. Bom, se Jesus chorou, irmãos, nós vamos chorar muito também. Jesus chorou por alguns motivos, mas Jesus chorou. Eu não quero aqui entrar assim, em algumas aplicações assim, profundas, teológicas, né? Mas eu quero destacar essa frase assim, que Jesus chorou. Lázaro era amigo de Jesus. Existem vários motivos hipóteses pelos quais Jesus chorou. Mas o que é fato é que Jesus chorou. Isso é fato. É fato que ele se comoveu. Os seus motivos, seja por ver o que o pecado fez com a humanidade, por ver o que o pecado fazia com as pessoas. Lembre-se que Jesus mesmo perdeu o próprio pai, né? O padrasto, vamos dizer assim, né? Que era José. Provavelmente José morreu muito cedo. Jesus começou o seu ministério aos 30 anos e era o irmão mais velho. Então quem teve que provavelmente trabalhar e cuidar da família até uma longa etapa da vida foi o próprio Jesus. Olha só que coisa, Jesus tinha a vocação mais importante do mundo, da história da humanidade para realizar, que era salvar o mundo. E ele foi até os 30 anos de idade cuidar da família, da casa, da mãe, dos irmãos, trabalhar, adquirir profissão, virar carpinteiro. E tem jovem que ainda perguntando: meu Deus, mas será que eu devo estudar? Será que eu devo trabalhar? Mas e se Deus me chama? Irmãos, fiquem em paz, né? Ou um irmão, né, que esteja aí, né? Oh, meu Deus, será que Irmão, os planos de Deus vão se desenrolando, Deus vai confirmando todas as coisas. Jesus foi até os 30 anos, tinha o chamado mais importante da história da humanidade para cumprir, e ainda deu tempo de ser carpinteiro, cuidar da família. E ainda na cruz ainda entregou a mãe para o apóstolo amado, falando: ó, filho, esta é sua mãe. Mãe, este é seu filho. Cumprindo o mandamento: honra teu pai e tua mãe, até que os teus dias para que os teus dias se prolonguem na face da terra. Honra teu pai e tua mãe. Ó, irmãos, eu já perdoei meu pai umas 300.000 vezes. Né, nós tínhamos muitos problemas na minha infância. Mas assim, e se ele fizer mais 300.000 coisas, aí eu tenho que perdoar também. E eu vou perdoando. E a gente vai perdoando, perdoando, perdoando. Porque quem sempre perdoa nunca vai viver o eterno sofrimento da mágoa, do ressentimento, dessa melancolia que atinge o coração. Está livre. Então assim, perdoa, né? Perdoa. Isso aqui eu acho que é assim, um parênteses na pregação, né? Só pelo Espírito Santo. Vamos perdoar? Perdoa. Irmãos, a gente pega cada situação no consultório. E aí, às vezes, a gente, sabe,
vai conduzindo a pessoa até ela conseguir ressignificar aquilo e até ela perdoar, né? E a pessoa perdoa. Teve aqui o encontro das mulheres, né? Que a Vânia ministrou, né? Eu não sei se a Vânia contou a história dela para as irmãs, né? Mas, irmãos, essa moça sofreu demais. Se você vê ela hoje falando com o pai dela, você fala assim, não é possível. Não é a mesma pessoa? Aí um dia eu falei assim, amor, como é que você consegue? Porque eu não sei se eu conseguiria. Aí ela fala assim, eu perdoei. Perdoar é simples, é isso, eu perdoei. Mas perdoar assim, mas e o que ela te fez? Ela não me fez nada, tá perdoada. Perdoei, não fez mais nada. Não, mas e o que ele fez? O que ela fez? Não, tá perdoado. Não me fez mais nada. A partir do momento que eu fiz, significa que eu peguei aquela cédula da culpa, do que a pessoa me fez, da dívida, assim como Jesus pegou a cédula da nossa dívida e rasgou. Né? Eu queria indicar um filme para os irmãos, cristão. Eu não sei se tem alguém bom aí em inglês, mas assim, né, eu sou péssimo na pronúncia, mas I Can Only Imagine, que é cristão. Não posso imaginar, né? Não posso imaginar, exatamente. Assista esse filme. Não posso imaginar. O filme é a história dessa música cristã que tomou o mundo. Um pai extremamente violento, bêbado, a mãe foi embora de casa porque não aguentou a violência, o menino ficou com o pai. Depois de um tempo ele vai embora para estudar. Ele entra num coral cristão da escola, da faculdade, porque ele sofre uma lesão, ele não pode mais jogar futebol americano. O pai dele odeia ele, porque o pai dele queria que ele jogasse futebol americano. E aí, irmãos, Deus faz uma obra assim. Aí você fala, como é que esse menino conseguiu? Perdoar. Assista, isso é tremendo. Tá? Não posso imaginar. Tremendo, tremendo. Isso, eu só posso imaginar. Obrigado pelo adendo. Eu estava tentando alguma coisa assim, tá certinho. Eu só posso imaginar, que é a Icon, né? Eu só posso imaginar, tremendo. Irmãos, Jesus chorou. Eu queria te convidar, então, assim, não tem problema de você sentir. Não tem problema de você sentir. Não tem problema de você chorar. E é melhor você chorar aqui, com a gente. Amém? Aqui é o melhor lugar para você chorar. Pro mundo você chorar, você é fraco, né? Mas em Apocalipse fala que ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Irmãos, chorar não é falta de fé. Chorar não é demonstração de fraqueza. Chorar, irmãos, não é, sabe? Não. Às vezes a gente tem que se derramar. Às vezes a gente, sabe? Às vezes a gente está cansado. Mas se você ficar cansado aqui, junto com a gente, nós vamos nos abraçar. Nós vamos orar junto. Às vezes nós vamos chorar junto também. Que nós não vamos saber, nós não temos resposta para tudo, às vezes nós não vamos ter o que dizer. Mas pode ter certeza que o Espírito Santo vai ministrar. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Irmãos, às vezes eu não entendo o que está se passando no seu coração. Eu não entendo a dor que você está carregando. Mas o Espírito Santo entende. E é por isso que a humanidade de Jesus aqui, ela é potencializada aqui em João ao seu máximo. Quando a Bíblia fala, Jesus se comoveu, Jesus sentiu e Jesus chorou. É sentir a dor do outro, é sentir o que o outro está sentindo e é chorar junto com o outro. Sabe? Eu vi um autor que ele escreveu um livro da biografia dele e ele colocou assim, fulano, que eu não vou fazer propaganda, né? Em tempos de delicadeza. E aí perguntaram para ele o que era esse tempo de delicadeza, né? E aí ele pega e fala, né? Que era o tempo em que as pessoas falavam, como você está? Você está bem? Como foi seu dia? Vocês assistiram alguém? Não sei se assistiu esse vídeo, mas... não vamos falar não, irmão. Não vamos fazer propaganda dele, não. Mas assim, eu achei interessante porque eu falei, realmente, às vezes até nós cristãos estamos perdendo esse tempo da delicadeza de perguntar como o outro se sente, se o outro está bem, mandar uma mensagem, eu quero tomar um café contigo,
Vamos sentar? Não, só para conversar mesmo, sabe? Às vezes a pessoa fala de uma dor, a gente já quer dar um manual de conselhos para ela, de faça assim, faça assado, né? A gente falta querer ensinar álgebra para a pessoa, sabe? A álgebra da vida. Não, irmãos, né? Às vezes é só sentir, abraçar e falar, tamo junto, viu? Tô aqui com você. E abraçar a dor do outro, né? E aí Deus vai derramando cura. Então, assim, a primeira questão em relação ao luto propriamente dito, porque a morte a gente já entendeu que ela está assegurada. Eu até ia comentar sobre isso, mas eu acho que nem precisa, que, assim, tinham pelo menos 3 modos de ver a morte, né? Os estoicos viam a questão da morte, assim, como uma questão, assim, inevitável, não há o que fazer, então viva bem a vida como você puder viver e tá tudo certo, porque é um evento natural e pronto. O problema dessa resignação é que ela suprime a dimensão afetiva. A morte causa, mesmo em nós cristãos, uma dor profunda, porque ela nos lembra a consequência devastadora do pecado no mundo. Porque Deus nos criou para a vida. A nossa alma anseia viver. Amém? Eu gosto muito da música do Asaf, que tem essa expressão, e eu entendo por que a morte sempre vai trazer sofrimento, tristeza. É porque Deus nos fez para viver. Deus não nos fez para morrer. A música dele fala assim, Deus não nos fez para morrer. Por isso que a morte sempre... Deus não nos fez para morrer. Irmãos, e por que Deus, então, não mudou ali na hora? Por que Deus permitiu a morte? Por que só tinha que esperar Jesus vir? Por que Jesus tinha que vir vencer a morte? Porque Jesus usou da maldição para transformar ela em bênção. Imagine o homem alienado permanentemente da presença de Deus. A morte se tornou um caminho para a vida, porque o homem vivendo imortalmente, materialmente, fisicamente, imortalmente, ele viveria numa condição de afastamento permanente. Então, permitir que a morte ela continuasse e não poupar o homem da morte era, na verdade, um meio também de cura, porque Jesus venceria a morte, traria novamente, nos religaria novamente com Deus, com o Pai. A morte seria então um dia definitivamente vencida. Mas você imagina, e aí vamos para um outro cenário, você imagina uma pessoa realmente má, irremediavelmente má, vivendo nesse mundo imortalmente, irmãos? Você já imaginou, irmãos, toda essa maldade do mundo, as pessoas vivendo imortalmente? A morte, nesse sentido, se torna uma solução temporária para a cura permanente que Deus vai trazer. Até a maldição Deus torna... Irmãos, isso não agradou Deus, não. Mas a morte foi um meio de cura de Deus trazer para a humanidade para falar, eu não vou deixar meus filhos eternamente longe de mim, permanentemente longe de mim. Tanto é que você vê que Deus é tão diferente, às vezes, da gente, que a pessoa nos fere, a gente perdoa e fala assim, agora fica lá do outro lado e eu fico aqui, né? Mas Deus não, né? Deus vai lá, ele fala para o homem que expulsa o homem do Jardim do Éden, fala para o homem que o homem vai sair do Jardim do Éden, permite a morte como uma solução dura, como aquela disciplina dura que às vezes o pai aplica ao filho, né? E não é porque o pai gosta, mas Deus tem que ser muito duro ali, né? A morte é algo devastador. Mas, ao mesmo tempo, lembre-se que Deus foi lá e preparou vestes para o homem. Cobriu o homem de vestes. Isso é muito simbólico, né? O homem não sai do jardim nu, envergonhado. Deus não tira expulsa o homem do jardim nu e envergonhado. Envergonhado, humilhado, ele ficou com o pecado no jardim quando ouviu a voz de Deus. Que aí ele fala, né? Fiquei com medo, estava nu. Mas quando Deus quando Deus corrige o homem, Deus vai lá e dá vestes novas para ele e expulsa ele do Éden. Ou seja, Deus não quer que o homem viva uma condição permanente de se sentir envergonhado longe da sua presença. Amém? Então percebe
Que coisa maravilhosa que Deus fez. Então, nesse sentido, irmãos, nós temos que vencer. Não que essa frase seja assim absoluta, mas mesmo pecando. Você imagina, irmãos? Pequei, Deus vai lá, risca meu nome no livro da vida. Senhor, me perdoa. Aí Deus vai lá e escreve meu nome no livro da vida. Irmãos, esse era um pensamento, né? Eu, quando eu era jovem, eu me lembro de uma vez que eu assisti uma pregação que eu saí assim, apavorado da igreja. Eu era muito novo e eu falei assim, agora ficou complicado, porque eu não sei se eu quero ir para o céu não, ou ir para qualquer lugar que seja desse jeito não, porque na pregação eu falo assim, em um dia vai abrir um telão e todos os nossos pecados, irmãos, vão aparecer. Eu falei, Deus me livre, vou ficar aqui mesmo. Falei, vai ser um filme, Chico, deixa pra... Falei, vergonha, falei, Senhor, eu não vou aguentar não tem como não, né? Irmãos, não, hoje, graças a Deus, a gente entendeu, né, que isso não é dessa forma, né? Isso não, né? Mas assim, irmãos, imagina, Deus a morte não é um meio de nos lembrar todo dia que estamos afastados de Deus, mas a morte é um remédio amargo aplicado por Deus para conter o mal e a separação eterna, porque para Deus e olha a transformação, porque Deus não nos criou para a vida, Deus nos criou para a vida, amém? Então, teoricamente, se a gente pensar que o homem não comesse do fruto proibido e não tivesse pecado, o homem estaria vivendo eternamente, correto? Sim ou não? Essa é a lógica do entendimento. O pecado entrou no mundo, com o pecado entrou a morte, amém? Mas com Jesus, Adão entrou a morte, mas com Jesus entrou a vida. Então, o homem, ele volta a ter vida novamente. O que nós temos que vencer é o medo da morte. E aí é a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o relacionamento com Ele que vai nos fazer vencer o medo da morte. E ter satisfação em Cristo a tal ponto que o nosso anseio seja como Paulo. Paulo falou assim, eu estou com o coração apertado, dividido, porque eu quero estar com vocês e quero estar com Cristo. Eu quero partir. Paulo queria partir, irmãos. Paulo já era um senhor, Paulo já havia feito muita coisa a serviço do reino de Deus, Paulo queria partir, né? Então, assim, o nosso desejo cristão de partir não é o desejo do abandono da vida, mas é o abandono da morte para a vida. É o contrário. Essa vida, nós não estamos abandonando essa vida, nós estamos abandonando essa morte para encontrar a vida que Cristo nos deu. Muda, Márcia, muda? Como muda, né, irmãos? Não, porque eu não perdoo porque você não está fazendo nada de errado. Eu tenho um irmão que está com 93 anos. Ai, que bênção. Agora um pouco longe de mim. Ele está agora, a cabeça já bem cansada, perturbada, assim, não tem muita calma, muita paciência. E ele quase não vem na minha casa, eu também não posso ir lá, porque eu não posso caminhar sozinha. Quando a filha dele trouxe lá, que são da congregação, trouxe ele na minha casa, a gente tomou um café, fiz um café quentinho na hora para tomar ali, fazer uma... Eita, coisa boa. Ele tinha pressa de comer, porque a cabeça dele não está boa. Aí, até que o café foi servido, e eu tomando café ali, a minha sobrinha da congregação, ela põe na cabeça, ajoelhou no chão, pediu minha Bíblia, eu dei um sono, ela deu outro, e o meu irmão sentou. Aí, daqui a pouco a cabeça fica muito devagar, a pessoa só quer dormir, né? Aí eu falei para ele assim, antes dele chegar, chegou, eu falei, deixa eu ver no seu rosto. Aí eu dei um beijo no rosto dele, ele sentou, se alimentou do café. Eu falei, vamos na minha janela para ver o meu pé de romã e meu pé de limão que está crescendo, que vai dar fruto, se Deus quiser. Ele está tão abatido que mesmo com aquela bengalinha de 3 PH de luz e a filha dele segurando ele, esse braço, eu falei, vamos no meu quarto, que lá é mais para você ver, não é grande. Aí
Ele olhou assim, mas ele não estava muito bem na vista. E ela ficou olhando. E como minha cama era próxima, ele já deitou na minha cama. Aí quero dormir. Aí ela falou, não pai, vamos embora, para mim levar dentro para fazer vários exames. Aí ele levantou e se aproximou para a porta de novo. E quando ele chegou, eu dei um beijo nele no rosto dele, porque ele é mais velho que eu. Ele falou, vou te dar um beijo. Eu dei um beijo no rosto dele e a Neuza fez salmo para valer, a Neuza também deu o salmo, enjoelhada, porque a congregação não pode vir orar enjoelhada. Aí na hora ele já ia embora, ele falou assim para mim, que ele me chama de Nena, né? Meu nome é Maria, mas ele me chama de Nena, apelido de infância. Eu falei, Nena, me dá um beijo na boca. Desse jeito, por causa da cabeça dele. Aí a Nessa falou assim, pai, o que é isso, pai? Ele não me dá um beijo, não queria um beijo lindo, eu queria um beijo. Ela falou, isso não pode acontecer, pai, porque da congregação eles têm mais respeito para os irmãos, e você congrega junto, e essas coisas. Então a gente tem que levar, e quando a gente chega a certo ponto, a cabeça pensa em muitas coisas. Muitas coisas mesmo que não já passou. Sim, eu vou chegar aí, na melhor idade da vida. Eu vou entrar nesse ponto aí que a irmã falou, agora daqui uns minutinhos. Nós vamos entrar exatamente nesse ponto da melhor idade da vida. Eu espero que edifique a irmã esse ponto que a gente vai entrar agora. E assim, irmãos, olha só, algumas coisas só que a gente percebeu. Primeiro, a maneira como a gente tem que ver, que a gente pode ver a morte, né? Eu não gosto de falar assim, você tem que ver, porque você não é obrigado, mas você pode ver. E vendo de uma maneira diferente, você pode ser mais feliz, você pode estar mais em paz e pode se aprofundar no seu relacionamento com Deus, amém? Então, eu não estou abandonando essa vida, eu estou abandonando essa morte porque Cristo já me garantiu vida. Amém? Então, o que eu tenho que vencer não é a morte mais, porque Cristo venceu a morte. Eu não preciso vencer porque Ele venceu. Eu só preciso vencer o medo da morte. E como é que a gente vence a morte? Pela fé. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Então, depois de tantos sofrimentos, de tanta coisa, Paulo faz uma lista enorme ali, né? Não é de tantas mansões, não é de tantos carros, não é de tantos jatinhos particulares. É depois de tantos naufrágios, depois de tantos apedrejamentos, doenças, açoites. Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo entendeu a vida. Paulo entendeu que a vida é o que vem agora, irmãos. A vida começa agora. A vida veio agora. A vida veio em Cristo. E o que a gente está deixando nessa vida aqui é uma vida temporária, é a morte física para a vida eterna em Cristo. Amém? E isso é maravilhoso. Nós vimos que dá para sentir o outro, né? Não há problema em sentir. Irmãos, e essa questão do sentimento, pensa numa questão polêmica dentro da vida da igreja, né? Eu, muitas vezes, fiquei assim, confuso com essa questão dos sentimentos, porque é um assunto polêmico, né? O Oswaldo até tocou nesse ponto também, né? Eu, em reunião de pastor, nunca tocaria nesse ponto. Não tenho coragem. Irmãos, é muito difícil lidar com certos temas, né? É difícil. Foi uma bênção, mas é muito difícil lidar com certos temas. Eu falo, olha, tem tema que eu vou te falar, tem coisa que é muito polêmica, é muito difícil de manusear ali o entendimento. Tem coisa que eu acho que eu deixo pro Jamê, pro Imitian mesmo, porque não dou conta. Mas, amado, olha só, essa questão do sentimento. Deus falou, voltando lá na história de Caim e Abel, só para a gente retroceder um pouco, Deus falou para Caim assim, Caim, o pecado jaz à tua porta. Só que antes disso, Deus falou para Caim, por que caiu o teu semblante? Por que a sua feição mudou? Por que a sua imagem mudou? Deus, em outras palavras, Deus falou assim, Caim, que sentimento é esse aí no seu coração? Foi isso. Que
sentimento é esse aí? Que sentimento é esse que entrou aí no teu coração? Olha, toma cuidado com ele. Você precisa dominá-lo, porque se você deixar, ele vai te dominar. Aí Deus fala, o pecado jaz à tua porta. E se você abrir a porta, ele vai te dominar. E foi o que aconteceu. Repare, qual foi a resposta de Caim para Deus? O que Caim respondeu? Frente ao que ele sentiu, qual foi a resposta? Nenhuma. Eu tenho medo dessas pessoas que a gente fala, aconselha, a pessoa não fala nada quando a gente termina. Você tem, Chico? Eu não sei se o Chico sente isso, mas eu tenho medo dessas pessoas que a gente fala, a pessoa faz. Aí eu já saio assim, eita Jesus, vai dar problema aí. Né? Nem sempre, mas por quê? Por que eu falo isso? Caim não falou nada. Caim não abriu a possibilidade de relacionamento com Deus, de comunicação. Caim, ao contrário, abriu a porta e alimentou um sentimento destrutivo que ele tinha. O próximo passo de Caim foi matar o irmão Abel. Ele não falou nada, porque Caim falou assim, eu sou daqueles que falam, sou daqueles que agem, né? E aí já foi lá e o sentimento... Tem esses irmãos que falam assim, né? Na verdade, tem aqueles que falam assim, não, eu não sou de, né? Eu sou de agir. É interessante que Deus não fala que ele dominar o pecado. Ele não tem condição de dominar o pecado. Não. Mas ele fala, domina o teu desejo. O teu desejo. Sentimento. O sentimento não faz pecado. Não, porque o pecado está aí. O pecado está aí. Esse é o ponto. Obrigado, Chico. E isso faz total diferença. Porque senão a pessoa vai falar, mas eu não consigo. Não, mas não é o pecado, né? É o que tá, é o sentimento que está em você, que floresceu. Grava essa colocação do Chico, porque é exatamente isso que eu queria transmitir. Essa é a chave ali mesmo. O silêncio é o desejo que falou mais alto. Nem essa frase que quem cala consente, irmãos. Tá errada, viu? Na maioria das vezes não consente, não. Quem cala não concorda. Na maioria das vezes quem cala não está disposto a obedecer. Na maioria das vezes quem cala vai tomar uma decisão intempestiva, na carne, porque eu não quero expor os meus sentimentos para exame. Eles foram expostos, mas eu não quero tratar eles. E às vezes, para tratar um sentimento, eu preciso, na maioria das vezes, da ajuda de alguém. Eu preciso confessar, eu já me falava uma frase que assim, eu preciso confessar a tentação para não confessar um pecado. Às vezes é melhor confessar um sentimento ruim que eu estou tendo do que um pecado que eu cometi dentro daquilo. Amém? Então assim, irmãos... Imagina. O meu irmão está com 93 anos e meio. A cabeça dele varia muito. Então a gente não imagina o que ele pensou naquela hora. Ah, não. Fica tranquila, minha irmã. Fica tranquila, porque a gente vai chegando num ponto na idade, né? Na velhice, que a minha sogra fala, às vezes, cada coisa pra mim, irmãos, que eu falo assim, oxe, velho, o que é isso que tu tá falando? Eu falei isso? Acabou de falar, né? É normal da vida, né? A velhice chegando. E a gente tem que ser misericordioso, bondoso, compassivo com nossos irmãos, amém? É isso. Nossa fidelidade, né? E não só com mais irmãos que vêm pro nosso meio, né? Que às vezes já estão com a mente ali cansada, já estão com uma estrada de vida e às vezes não quer ter aquela paciência, né? De ouvir, de conversar, tem que ter, irmãos. Isso é igreja. Isso é irmãos, eu fico angustiado, assim, deixa eu assim, abrir o coração. Quando às vezes eu vejo um irmão, uma pessoa assim irritada, porque algum irmão faz um comentário, né? Porque algum irmão, não sei o quê. Aí às vezes a pessoa assim, nossa, fulano não para de falar, nossa, fulano que interrompeu. Qual? Isso aqui é comunidade. Isso. Isso é igreja. Fique em paz. Um dia você vai ser
bem velhinho também, né, irmãos? E vai falar cada coisa e vai... Me lembra um comercial dos pássaros que eu vi uma vez, né? Que o pai bem idoso, né? Ele chega, você deve ter visto, né? Do pombo, né? E aí o pai fica lá falando pombo, né? E aí o menino dá um grito, né? Com o pai, né? Aí o pai fica assim, né? Ele abre o diário, né? Aí tava lá anotado, né? Quantas vezes, quando o menino era criança, perguntou para ele, falou para ele, olha o pombo. E todas as vezes ele respondeu. Então, esse é o Espírito de Cristo em nós, amém? E com os familiares principalmente, né? Aqueles que estão na nossa casa, que diariamente você tem que cuidar. Mas, irmãos, esses sentimentos, às vezes eles vão ser... A gente usa um termo, assim, mais técnico, chamado assim, sabe, pensamentos intrusivos? Quem já ouviu falar, assim, a grosso modo? Pensamentos intrusivos? Né? Ninguém tem aqui não, né? Tem gente que fala assim, rapaz, minha cabeça tá pipocando aqui, ó. Você tá falando e os pensamentos intrusivos aqui, ó. Tem irmão que você chegar e fazer assim, irmão, né? O irmão tá já em outro planeta, né? Quem entrou de pensamento intrusivo já, olha, tá lá em Nárnia já. Mas, amados, veja só você. Os sentimentos vão entrar aí também. Porque às vezes a pessoa tá, por exemplo, a preocupação. Por que isso fala para levar a ansiedade, a preocupação até ele? Às vezes a pessoa está tão preocupada que os pensamentos, né, intrusivos vão pipocar ali, sabe? E vão florescer nela outros sentimentos. Né? Então o sentimento em si, ele não é pecado, mas um sentimento que ele não é bem gerenciado, bem tratado, bem entendido, pode se tornar um pecado. Às vezes a Bíblia dá uma expressão muito clara sobre isso, né? Irai-vos, ireis, mas não pequeis. Irmãos, quem aqui já ficou muito irado depois que aceitou Jesus, tá? Alguém aqui já ficou muito irado? Alguém aqui já perdeu a estribeira depois que aceitou Jesus? Alguém já perdeu assim a estribeira? Muitas vezes. Muitas vezes. Guilherme, foi uma só não, né? E Deus já se irou, irmãos? Já. E Jesus? Irmãos, e aquela cena no templo? Agora, olha só que coisa. Jesus é extraordinário, né? Porque o tempo que ele demorou ali para fazer o chicote, trançar, indo. Que cena de correção furiosa, de limpeza, de busca por reconsagrar a vida espiritual do povo, assim, mas furiosa, drástica, radical. Mas Jesus não pecou. Jesus derrubou as mesas e não pecou. Né? Porque às vezes, irmãos, assim, é necessário atitudes radicais, como a do profeta Elias, de falar, traga-me aqui os profetas de Baal, para trazer o povo à restauração. Não confunda firmeza de caráter com pecado, com grosseria. Não, firmeza de caráter é outra coisa que Deus dota aquelas pessoas que Ele chamou para fazer a obra dele, para trazer restauração, para trazer consagração, para trazer avivamento. Um homem sem firmeza de caráter não é capaz de dar empreitada. É necessária a empreitada. Né? Amém? Então isso é muito importante. Ao mesmo tempo que Jesus fez tudo isso, Jesus continuou curando, Jesus continuou acolhendo os feridos, o coração de Jesus em nenhum momento se contaminou com a cena que ele viu. Amém? Nós não podemos deixar esses sentimentos... Isso é uma coisa que é interessante. Como nós disciplinamos o nosso filho, né? Sem ira, né? Mas com autoridade, com firmeza, com amor. Né? É a mesma situação, né? Se você educar o filho, né? Dentro da palavra, dentro da verdade, mas sem a dureza do maltrato e do coração pesado. Né? Você imagina, Cleiton, assim, que a sua filha, assim, que a Luísa faça alguma coisa, ela já não é mais, né? Já é adulta, mas... Vamos fingir que a Luísa ainda era lá atrás, lá, criancinha, birrenta, se jogava lá no chão. Aí o Cleito colocava, não fazia isso, não.
Só uma vez. Aí eu queria colocar a mão na cabeça assim, e falar, Pai eterno, dai-me graça agora. Mas olha só, imagine você que, sei lá, a criança fez, qualquer filho seu, qualquer criança, fez uma coisa assim muito dura, mas que te deixou muito irado. Você ficou irado. Você vai bater nela? Não. Porque se você bater nela irado, você vai pecar. Sabe o que você vai fazer? Você vai respirar fundo. Vai deixar os sentimentos se assentarem. Aí depois você... Edita essa parte, né? Depois você pode bater, tá? Edita essa parte. Depois você pode pegar e... Vem cá, ó. Você fez isso. Isso não pode. Por isso o papai e a mamãe estão te disciplinando. O papai e a mamãe vai te disciplinar por isso e por isso e por isso. Com amor. Não é você corrigir a criança na ira, porque você vai pecar. Perder o controle. Esses dias um parente meu, né? Eu fui visitar ele, e aí o filho dele estava acordando muito na madrugada, e ele perdeu a paciência e bateu no menino. Começou a bater no menino. E aí, tava eu e minha mãe. Quando a esposa dele falou, olha, irmãos, nós ficamos. Aí eu falei assim, meu filho, vem cá. A criança pode ter acordado porque ela sonhou. Porque ela pode estar acordando à noite porque ela está tendo pesadelo. Ela pode ter acordado porque ela está tendo gás. Ela pode ter... assim, olha só como você está deixando os seus sentimentos de cansaço e de tudo fazer com que você decida quais ações você tomar. Entendo o cansaço. Tem algum pai, alguma mãe aqui que não fica cansado? E esse que fica de tempo integral ainda, irmãos, meu Deus do céu, fica muito mais cansado. É muito mais fácil você trabalhar fora e chegar à noite, irmãos, para brincar com a criança. Muito mais fácil, tá? Nada, viu, pais? Ninguém se sinta ofendido, não, pelo amor de Deus. Mas é mais fácil, irmãos. Eu queria ver, se pegasse uns homens que desse o abacaxi para eles e faça assim, vai, eu vou, chego à noite para brincar e tu fica, tá? E deixa tudo em ordem. Deixa tudo redondinho, que eu ainda vou chegar com fome para jantar. Irmãos, você ia ver, Chico, a fila de homem aqui, ó, pedindo para conversar com você, falando assim, Chico, tem um tempo para nós conversar, que eu tô vendo uma crise. Porque não é fácil, irmãos. Não é fácil. Né? Assim, é um ser. Então, assim, o quanto esses sentimentos, né? O quanto esses sentimentos... Bom, e aí eu volto para a questão do luto. O quanto, irmãos, a gente encara o luto com a base nos nossos sentimentos e eles devastam com a gente. E às vezes fazem a gente tomar atitudes que nos afastam da comunhão da igreja, porque a gente quer ficar sozinho, a gente quer se afastar, a gente quer se isolar. E aí a gente tem que trabalhar isso, né? Para que o luto não seja algo assim que nos torne... que nos coloque no calabouço da vida, né? Eric, mas está doendo, eu sei. E a gente respeita isso. E a gente respeita essa dor, né? A gente respeita a dor do outro. Mas por isso que a gente quer que você esteja aqui, para a gente te abraçar, para a gente estar junto com você. E por isso que a gente vai até você, você vem até a gente, porque a gente vai passar por esse luto junto, né? E o luto, simbolicamente, na clínica a gente trabalha o luto muito mais amplo, porque não é só o luto no sentido da perda de uma pessoa, mas é o luto na perda, às vezes, de algo da vida também. Há pessoas que tiveram um trauma de uma perda de algo na vida, que aquilo simbolizou tão profundamente para ela, era tão importante aquilo para ela, que aquilo causou nela um luto. E ela começa a viver um processo de um luto, como se alguém tivesse morrido mesmo, né? E às vezes a gente também desvaloriza isso completamente. Então a gente tem que ter cuidado, né? Para seguir aí a métrica de Jesus. Jesus chorou, vamos chorar junto, vamos abraçar junto, vamos esperar o entendimento de Deus sobre tudo isso, para saber o que dizer, né? E perceber, ajudar os irmãos a perceberem que a vida boa mesmo, irmãos, a vida mesmo, ela ainda está, ela está aí, irmãos, é a vida de Cristo em nós.
Amém? É a vida eterna com Cristo, né? Que já venceu. Ele falou assim: Cleito, fica tranquilo, eu já venci a morte. Vai, siga teu caminho em paz, viva essa vida cumprindo o teu chamado em paz, porque esse problema eu já resolvi. Então eu vou vencer o medo da morte na fé em Jesus, porque a morte em si, Cristo já venceu por nós. Amém? Irmãos, só para a gente correr aqui, a questão da... algumas coisas aqui a gente deixa para uma próxima oportunidade, mas assim, sobretudo a questão da velhice. Quando os apóstolos viveram, quando a igreja primitiva viveu, um pouco antes ali e alguns anos até depois, a expectativa de vida era muito curta. Pra você ter uma ideia, assim, os romanos eles tinham uma expectativa de vida em torno de 40 anos de idade. Você entende por que em Israel, nos tempos de Jesus, tinha tanta viúva? E por que a igreja recomenda cuidar das viúvas e dos órfãos? Porque tinha bastante mesmo. Quando Jesus se compadece daquela meretriz, e isso que eu vou falar pode escandalizar muita gente, mas quando Jesus ele se compadece da mulher, das meretrizes, quando Jesus ele vai na casa do publicano e ali está cheio de pecador, meretriz, um monte de coisa, e os fariseus aí começam, né, a acusar ele: se ele soubesse quem é que toca nele, é uma pecadora, prostituta, não sei o que e tal. Irmãos, havia muito naquela época, muito mesmo, muito mais até do que hoje, né? Por quê? Porque os homens morriam muito cedo. Então, havia muitas famílias que a mulher não tinha sustento, não tinha literalmente como se sustentar. Viravam mendigos, viviam à margem da sociedade. E muitas vezes haviam várias regras, né, para que a mulher se casasse de novo. Então, muitas vezes aquela mulher com filho pequeno, com várias crianças, ficava abandonada à mercê da sua própria sorte. Então não é à toa que Jesus ele tem um olhar compassivo sobre a sociedade da sua época, muito além do que os fariseus enxergavam no seu legalismo, né? Porque Jesus via que realmente aquelas pessoas estavam perdidas. E não estavam só perdidas no pecado que elas cometiam, elas estavam perdidas num pecado social também, coletivo, de uma sociedade pecadora, de uma sociedade disfuncional, né? Às vezes a gente quer resolver um problema individual e se esquece de perceber que aquilo é um problema coletivo generalizado, né? Então, Jesus olha para isso. A idade é 40 anos. Por que você está falando isso? É por conta do último estágio da vida, a velhice. Porque existem algumas maneiras da gente encarar a velhice, né? Esses dias eu estava olhando assim e vi um fio branco, né? A barba já está ficando branca, mas um fio branco assim nos cabelos. Aí eu falei assim: como que eu vou encarar isso? Eu vou pintar. Eu falei: não vai adiantar. Eu falei: não vai adiantar, não. Deixa os cabelos brancos virem mesmo, né? É que a gente trabalha muito, né, Paulo? Então, os cabelos brancos vêm cedo. Bem cedo. Não que seja o caso do Paulo, né? Só o meu que estou ficando. O Paulo não fez nenhum comentário. Que ele estava muito quieto. Eu falei: não, o Paulo está muito quieto. Só prestando atenção, assim, né? Mas, olha só. Veja você que tinha um pensador em Roma chamado Cícero, que escreveu bastante coisa, e ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falava o seguinte, que a velhice era, sobretudo, o êxito da vida. Por quê? Porque ele falava assim que o jovem, ele vive uma incógnita. O jovem não sabe se vai chegar a ser velho, se vai viver a velhice. O jovem não sabe. O jovem não sabe se chegará lá. Pode acontecer uma fatalidade, pode acontecer um problema de saúde, pode acontecer qualquer coisa. Mas aquele que viveu a vida e chegou na velhice, para Cícero, ele falava que aquela pessoa era a pessoa que venceu. Era a pessoa que viveu tudo na vida, chegou no auge da sua vida, e agora ela precisa entender a satisfação em viver esse momento da vida, de ter chegado aonde os outros ainda não chegaram. De ter a experiência que os outros ainda não têm. De saber
que a vida é mais do que ela aparenta, porque ele já viveu. E os outros ainda acham que tem muita coisa ali para se conquistar, mas aquela pessoa que já viveu sabe que a vida não tem tanta coisa assim para se conquistar, é mera ilusão. Então Cícero falava assim, que quem chega lá devia ficar muito feliz, porque é o auge da vida, onde você pode sentar e pode falar assim, agora eu vou viver a vida do jeito que eu quiser, porque ninguém liga. Ninguém vai se importar se eu viver do meu jeito ou não, porque eu cheguei. Então, viver a vida em Cristo, na velhice, pode ser a melhor experiência de todas, se você entender que, primeiro, você está saindo da morte para a vida eterna, da vida. Segundo, você já não precisa mais... Aí é uma maneira de transformar a mentalidade. Você não precisa mais ter as preocupações que os jovens tinham. Você não precisa mais. Você não precisa mais viver naquele ciclo vicioso. Você pode escolher uma outra forma de viver a vida. Tem uma coisa melhor que todas, né? Você está vivo. Você está... e Cícero fala exatamente isso. Quem vive? Cícero fala exatamente isso. Não envelhece. Cícero fala exatamente isso. Ele fala assim, e você está vivo. Vivo. Quando eu vejo o cuidado de Jesus com a mãe dele, até na hora da crucificação, e Maria já não era mais novinha. Haja vista assim que Maria casou, por mais que ela tenha casado nova, Jesus morreu com 33 anos. Então veja só você que Maria já tinha uma certa idade. Irmãos, e naquela época não se vivia tanto, não tinha se... Para a época ela já não era mais tão nova, né? Por isso que é um verdadeiro assim, estouro assim, social, quando Deus fala para Abraão que a mulher dele com 100 anos de idade vai ter filho. Que Abraão fala, Senhor, mas Sara já tem... Eu já sou velho. Você está de brincadeira, né? Não, eu vou fazer, Abraão. Vou fazer esse milagre. Então, amados... você está vivo, né? Você está vivo. Eu peguei meu sogro, minha sogra. A Vânia tá lá dentro? Tá. Meu sogro, minha sogra. É brincadeira. A Vânia tá lá, fechou a arma, a Dani fechou a porta lá. A Dani fechou a porta. Fechou. Tá sendo gravado? Ixi, meu Deus do céu. Mas o Guilherme, eu vou pagar uma propina pro Guilherme, ele edita lá. Aí tudo bem, mas teve uma mudança de tempo aqui, né? O meu sogro e minha sogra estão já ficando bem de idade, né? E às vezes a gente, quando vai ficando muito de idade, né? Vai ficando ranzinza, né? Às vezes vai ficando ranzinza, vai ficando rabugento. Fica, irmãos, fica, né? Às vezes a Vânia fala pra mim, você tá ficando rabugento antes da hora. Eu falo, será, Jesus? Né? Mas tem isso aí. E aí eles começaram a brigar. Imagina dois senhores de idade dentro de uma casa se pegando. Toda hora. E resmungando. E aí a casa tem escada e uma tribulação. Aí eu peguei meu sogro, levei lá no Embu-Guaçu, na minha chacrinha lá, que é uma chácara humilde, né? Não era uma chácara assim igual a do Cleiton, uma chacrinha humilde, assim, pequena. E aí eu levei ele lá pro meio do mato, falei assim, ô sogro, o negócio é o seguinte, eu vou fazer uma casa aqui pra você, ó. Escolhe aonde você quer fazer. Eu chamei o pedreiro, falei, escolhe onde você quer fazer, faz a casa aqui com vista, e na frente da onde ele fez a casa tem uma fazenda enorme, assim, então é uma vista para a fazenda, coisa mais linda. E aí ele falou, é mesmo? É sério mesmo? Eu falei, vamos fazer isso aí. E aí quando você estiver estressado, você vem para cá, fica aqui. Irmãos, esses dois pararam de brigar e vão todo dia para essa chácara. E eu falei, não, vou passar uns dias aqui não, eu vou ter que aumentar. Eu falei, mas vai aumentar pra quê, Pedro? Não, vai aumentar porque eu vou morar aqui. Eu falei, como é que é? Eu falei, eu vou morar aqui. Eu falei, ai meu Deus do céu. Eu vou morar aqui. Eu falei, Pedro, mas você não pode morar aqui sozinho, não. Ele falou, não, eu vou morar aqui. E vai todo dia, pararam de brigar. Então, e aí ele planta e vai lá, e tem as plantas dele, e ele cuida e coisa. Irmãos, qualidade de vida do homem estourou, aumentou, foi lá pra cima. Acho que rejuvenesceu.
Toda semana me liga, essa semana nós vamos lá? Ela fala, vamos lá, essa semana nós vamos, né? E parar de brigar, minha sogra também, estão na paz do Senhor, todo mundo em casa me agradecendo, os filhos tudo me agradecendo. Eu falei, mas eu não fiz nada. Não, tá uma paz aqui, uma maravilha. Por quê? Irmãos, essa ideia, principalmente nós que somos cristãos, essa ideia de que a velhice é uma coisa horrível, uma coisa que é uma coisa assim que, meu Deus, o que fazer nessa vida? Irmãos, há propósito para nós. Até a eternidade. Deus nunca nos deixará sem sentido, né? Então, a velhice pode ser o melhor momento da nossa vida, da vida. Eu não vejo a hora, irmãos, sabe, de ser velho, que quando eu errar ninguém vai me corrigir, porque eu falo, deixa o Eric, é velho mesmo, fica falando essas coisas. Né? A hora que a pessoa quiser brigar comigo, aí alguém vai entrar no meio, vai falar, não briga com ele não, olha a idade do Eric, pelo amor de Deus, vai ficar brigando com ele pra quê? Mas eu espero que a palavra em você fixe, né? Porque ensina o caminho que a criança deve seguir, né? Que até na velhice ela não vai esquecer. Então você não vai esquecer. Não vai esquecer. Não vai esquecer. E se eu esquecer, os irmãos me ajudam a lembrar. Então, assim, irmão, agora, se na velhice você pode viver uma vida cristã maravilhosa, imagina, e você jovem? Por que está vivendo com tanto peso? Você jovem, não estou falando a Clarinha não, tá, irmãos? Estou falando porque aqui tem muitos irmãos que estão no meio da estrada. Nem lá, nem cá. Tem muito irmão que está nem lá, nem cá. Por que viver com tanto peso? Por que viver uma vida como se Cristo já não tivesse feito, irmãos? Tudo que Cristo já fez. Já venceu a morte. Salvação, irmãos. A eternidade está garantida no Senhor. Então, nós vamos tirar o peso. Eu queria concluir, assim, com Jó. Eu queria concluir com o texto de Jó 19. Você, quando chega na sua casa, você é a pessoa pesada ou você é a pessoa leve de espírito? Você é aquela pessoa que fala assim, eu vou trazer leveza, ou você é aquela pessoa que vai trazer aquele peso para dentro da sua casa, sabe? Vamos começar a trabalhar isso. Um lar mais leve é um lar mais receptivo à palavra. Um lar leve é um lar onde os filhos são mais facilmente ensinados a palavra. Às vezes a gente carrega muito peso, irmãos. Irmão, quando eu chego na minha casa, sabe? E chega na casa do Senhor, eu já tenho algumas coisas para fazer em casa. Eu mexo para fora, olhar alguma coisa que está faltando. Mas eu não perco a minha fé. Porque eu fui uma vez, muitos anos atrás, vi uma tia do mal doente, Renato, meu esposo falecido, largada numa cama. Eu vi aquilo tudo tão traumatizado, tão triste de ver aquilo, falei, Senhor, o Senhor nunca permite que eu fique desse jeito. E eu permiti para Deus, enquanto eu viver, eu quero trabalhar. Enquanto eu vou estar trabalhando, eu não estou numa cama. Tá cuidando das plantinhas, tá cuidando. É isso. E é vida, né? Natureza é vida. Amém, irmã. Glória a Deus. Jó, capítulo 19, versículo 23 ao 27. Jó vai pedir para, se possível, gravarem essas palavras em um memorial. Naquela época, podia ser feito em uma espécie de manuscrito da época, ou alguns até em pedras talhavam. Versículo 23. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Versículo 25. Eu queria que os irmãos repetissem comigo, amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos? Um minuto. Nós já vamos orar. Eu queria que você repetisse. Eu vou falar a primeira palavra e aí você repete comigo, que aí a gente fala numa tradução só, tá bom? Porque hoje tem uma tradução para cada pessoa na Terra, então é só para a gente uniformizar, amém?
Porque... Ah, não, irmãos. Se Jó que estava do jeito que estava, falou, né? Com essa inspiração toda, nós falando desse jeito. Vamos lá. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Na cosmovisão cristã, irmãos, nós vamos encarar a morte, o luto e a vida assim. Eu sei que o meu Redentor vive. Um dia eu o verei com os meus olhos. Não outro. Esses aqui o verão. Como ele é. Aleluias. Você pode dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Cleito, o seu Redentor vive. Luísa, o seu Redentor vive. Mafra, né? O seu Redentor vive. Paulo, o seu Redentor vive. Filipe, o seu Redentor vive. Irmãos, Eric, o seu Redentor vive. Chico, o seu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Pode chorar, pode sentir. Às vezes a gente sente, pode doer. Mas eu sei que por fim o meu Redentor ele se levantará sobre a terra. Irmãos, se Jó conseguiu fazer essa afirmação explosiva no meio do caos de tanta dor e sofrimento, ele conseguiu trazer essa expressão de fé. Eu acho que nós conseguimos também. Eu queria muito orar hoje pela sua vida, te animar, te fortalecer. Queria primeiro que você desse aquele sorriso Colgate. Aquele sorriso, sabe? Porque Cristo é a alegria também. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E às vezes, irmãos, algumas pessoas não entendem porque em algumas culturas do mundo, no luto, na morte, há comida, há festa. E o pessoal, algumas pessoas não conseguem compreender isso. Mas eu consigo compreender que nós, irmãos, vamos fazer uma festa, porque um dia também nos encontraremos lá. Amém? Eu também sei que um dia todos nós nos encontraremos lá. Então, eu sei que nosso Redentor vive e Ele quer te abraçar nessa manhã com o manto dele de alegria. Ele quer te abraçar nessa manhã com o manto dele de paz, acalmar o teu coração, elaborar tudo isso que tiver de dor para ser elaborado em você e nós juntos vamos te abraçar também. Então eu quero orar com você. Se tiver alguém que por acaso queira receber oração, que queira vir orar, se os músicos quiserem se arrumar, não sei, podem ficar à vontade, tá? Mas se alguém quiser vir até aqui à frente para que a gente ore, nós vamos estar orando também por você. Mas eu quero declarar sobre a tua vida. Amém. Não deixe que as lutas, que as perdas, que o sofrimento, que as aflições da vida tire de você. Não deixe o Espírito Santo que te traz essa alegria, que te traz esse manto de paz. Acalma teu coração hoje, entrega ao Senhor. Nós vamos daqui a pouco para a ceia, né? Que palavra propícia, né? Então, limpa o coração hoje no Senhor. Perdoa o que tiver que perdoar. Joga no mar do esquecimento. Vai ser feliz, vai viver uma vida plena no Senhor, porque, irmãos, o que Cristo tem para nós é tão imensuravelmente maior e melhor, que toda a dor do presente não se compara, irmãos, à glória que está por vir. Então, eu quero declarar isso na sua vida hoje. Se você, por acaso, tem algo ainda que você não conseguiu deixar também para trás, irmãos, vamos deixar a bagagem para trás hoje. Hoje tira a bagagem para fora. Hoje, né? Hoje é uma manhã muito especial. Amém. Sabe, assim, o Senhor
fala muito comigo nessa palavra hoje, no meu coração, porque as dores desse mundo não se comparam àquilo que Cristo tem derramado sobre nós. E hoje o Senhor quer te abraçar, hoje o Senhor quer abraçar as suas dores. Hoje eu não quero racionalizar se o que você está sentindo é legítimo ou não. Eu quero racionalizar que não importa o que seja, Cristo, ele é maior do que todas essas coisas. Cristo pode lidar com os nossos sentimentos. Essa ideia de que Jesus chorou, para mim, é impactante, porque ele se comove com o outro. Então eu queria te convidar para orar comigo hoje, aqui nessa manhã, sobre esse ponto, para que o Senhor traga para você esses dias melhores, esses dias maravilhosos. Amém? Amém. Vamos orar. Amém? Senhor amado e Pai